Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de eletricidade e magnetismo 1, né? Aula 9, de forma remota, tá certo? Nessa aula, então, nós vamos começar aqui o assunto, né, do capítulo 5 do Moisés, tá? Que é a parte de campo elétrico, né, aplicado, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos ver a parte de capacitor e capacitância, né? Tá? Energia eletrostática armazenada num capacitor e vamos ver também a parte de associação de capacitores, tá certo? Então, o que é o capacitor, tá? E o que é capacitância, né? Tá? O capacitor, tá, foi um dispositivo, né, descoberto acidentalmente, né? Tá? Aqui no livro tem dizendo um pouco a história, né? Tá? Em 1746, tá? E ficou conhecido como a garrafa de Leyden, né? Tá, ok? Então foi um mecanismo, né, que te permite armazenar energia, tá certo? Numa configuração específica de cargas e de campos, tá? Então, para a gente entender bem, tá, vamos se lembrar daquele resultado, tá, que a gente já calculou aqui, que quando você tem uma placa, um plano infinito, tá, quando você esse campo ele produz essa placa, né? Ela produz um campo elétrico constante. Né? Lembra? Esse resultado era sigma sobre 2 epsilon zero. Né? Então ela gerava um campo constante, tá, de valor sigma, onde sigma é a densidade superficial de carga, né, sobre 2 epsilon zero. Tá bom? Então se a gente colocar uma placa, né, com carga total menos Q, ela vai gerar um campo elétrico, tá, constante que atrai partículas positivas, né, para a placa. Tá? Ou seja, um campo, o vetor, né, que orienta o campo, ele está sempre apontado para a placa. Tá bom? Se a gente coloca então uma placa, né, de carga total mais Q, o que é que ela vai acontecer? Ela vai gerar um campo elétrico constante também, sigma sobre 2 epsilon zero, né? Agora, saindo da carga, saindo da placa, né? Tá certo? Esses campos, esses dois campos, têm a mesma intensidade, né? Só tem direções contrárias. Então, quando a gente somar é, esses dois resultados, ou seja, quando a gente tiver uma distribuição gerada por duas placas, né? Uma com carga total mais Q e uma outra com carga total menos Q, o que é que vai acontecer? Ora, os campos elétricos na região de fora vão se cancelar, né? Porque esse aqui está para cima e aqui está para baixo, né? E aqui ao contrário, esse aqui para cima e esse para baixo. Né? Quando a gente fizer a soma vetorial, ele vai se anular. E no meio, né, entre as placas, eles vão se somar. Né? Então vai ficar o dobro, né? Já que aqui no meio, entre as placas, eles têm a mesma direção. Esse aqui é para baixo e esse aqui também é para baixo. Tá bom? Então aqui dentro a gente vai ficar com um campo que ele é sigma sobre epsilon zero, que é a soma dos dois. Cada um era sigma sobre 2 epsilon zero. Tá? Então, assim a gente vai ter campo elétrico somente entre as placas e fora das placas a gente vai ter campo elétrico nulo. Tá certo? Ora, mas esse resultado que a gente calculou, ele só valia para placas infinitas. Né? Para placas finitas, esse resultado só vale se a gente estiver bem próximo da placa, tá bom? Por quê? O que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui efeitos de borda, tá bom? Onde o campo, nesse caso aqui, ele não é constante. Tá? A gente vai ignorar esse efeito de borda aqui, tá? Sempre dizendo que as placas são muito maiores do que essa distância entre elas, ok? Ou seja, a gente vai aproximar o campo aí como se fosse um campo constante, tá? Embaixo. Sempre apontando da placa da carga positiva para a carga negativa, tá? A gente vai ignorar esses efeitos aqui de borda, tá bom? Então,
na região entre as placas, né, a gente tem um campo elétrico que é, como eu estava dizendo, sigma sobre ε0 na direção menos k, né, porque aqui no meu desenho o campo está apontando para baixo, tá bom? Então, se a direção k fosse para cima, né, então ele está apontando na direção menos k, tá bom? Esse é o campo elétrico. E o potencial elétrico? Ora, o potencial, lembra, é menos, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, tá? O gradiente aqui, como só depende da direção z, então ele vai ficar somente dφ dz igual a sigma sobre ε0, né? O sinal de menos foi embora com o sinal de menos, né, da relação entre o potencial e o campo. Lembra? O campo é menos o gradiente do potencial. Então, o sinal de menos foi embora. Quando a gente integrar, então, isso aqui, tá? A gente vai ter que o campo, o potencial φ, ele é sigma sobre ε0 z. Tá? Ou seja, né, ele depende da variável z. Né? Quanto mais alto, maior o potencial. Bom? E qual é a diferença de potencial entre as placas? Então, ora, tem uma placa que está em z igual a 0, tá? E uma outra placa está em z igual a d, tá bom? Essa diferença aqui, eu esqueci de desenhar aqui, tá? Mas a distância entre uma placa e outra é esse d pequeno aqui, ó. Tá bom? Então, a diferença de potencial entre as placas, ora, uma tem potencial 0 e a outra tem potencial sigma d sobre ε0, tá? Se a placa de baixo está no potencial 0, ela está em z igual a 0, a placa de cima ela vai estar num potencial sigma d sobre ε0. Né? Lembra, né? O potencial depende da variável z, da posição, né? Tá? Ora, mais sigma é a densidade de carga, então a gente pode escrever ele como a carga total dividido pela área. Tá? Então a gente vai ter que o potencial ele é QD sobre ε0A. Tá? Diferença de potencial, tá bom? E agora, sim, a gente vai definir, tá, o que seria essa capacitância C, tá, que ele é definido como a razão entre a carga e a diferença de potencial, tá bom? Ele está me dizendo aí, tá, como é que a minha diferença de potencial muda, tá, à medida que eu mudo a quantidade de carga que tem na superfície, tá certo? Uma capacitância muito alta, né, significa que eu tenho que mudar, quando eu mudo pouco a carga, aumento um pouquinho a carga, a minha diferença de potencial aumenta muito. Bom? Então, se a gente fizer uma comparação aqui, né, no caso do capacitor plano, tá, esse C ele é ε0A sobre D, tá, que é esse termo aqui, né, ε0A sobre D. Tá? Q sobre V. Tá? Só que fazer essa relação aqui, você vai obter esse valor para a capacitância. Então você pode ver que a capacitância ela depende simplesmente da estrutura do capacitor, tá certo? Ele depende do tamanho, né, das placas e a distância entre elas, tá certo? Então você pode mudar a capacitância dele, né, simplesmente mexendo nas questões geométricas do capacitor, tá bom? Diminuindo a distância entre as placas, aumentando, tá? Então não está relacionado exatamente à estrutura do capacitor, mas ao tamanho dele, à forma dele, tá bom? Esse ε0 a gente vai ver ali, por que é que ele aparece aqui, tá? Esse ε0 está relacionado ao fato de que entre uma placa e a outra, a gente não tem nada ali, tem vácuo, tá bom? Só tem campo elétrico ali. Então, esse ε0 está dando essa ideia. A gente vai ver mais à frente, quando a gente falar sobre dielétricos, tá? Vai ficar mais claro esse termo aqui, tá bom? Bom, mas o capacitor ele não precisa ser feito simplesmente dessa forma, tá? O capacitor ele basta que você tenha um campo elétrico armazenado numa região finita, tá bom? Então tem outras geometrias que nos permitem fazer isso. Tá? A maior parte delas que a gente vai estudar aqui, tá bom? São os capacitores cilíndricos e os capacitores esféricos, tá bom? O cilíndrico, ele é um cilindrozinho de raio A, né, com carga positiva induzida nele, bom? E um cilindro maior, de raio B, com a carga negativa nele.
tá bom? Aqui ele vai gerar um campo elétrico entre na região entre os cilindros, tá certo? E assim, e fora vai dar zero, tá bom? Assim, o campo elétrico fica confinado nessa região aqui, tá bom? E o outro seria duas esferas, né? Carregadas. Uma esfera de raio R1 e uma esfera maior de raio R2, ambas concêntricas, tá certo? E também, da mesma forma, o campo elétrico vai ficar confinado aqui dentro, tá? Na região entre R1 e R2. Para fora de R2 vai ser zero e para dentro de R1 vai ser zero também, tá bom? Então são duas geometrias diferentes, tá bom? Eu não vou fazer a conta aqui, tá? Para isso você teria que fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui, tá? Ver qual é o campo elétrico na região entre, né, as distribuições de carga, calcular o potencial, calcular o potencial e relacionar a diferença de potencial com a carga total induzida, tá bom? Então você vai chegar à capacitância. Se você fizer esse cálculo, você vai obter que no capacitor cilíndrico, tá, a capacitância é de 2πε0L dividido pelo Ln de B sobre A. Tá? Esse L aqui é o tamanho dos cilindros, tá bom? O comprimento dos cilindros. Então, de novo, né, você vê que só depende das relações geométricas, né, do capacitor, tá? O tamanho dele, a relação entre raios, tá? E o capacitor esférico, tá bom? Ele vai ter como capacitância esse valor aqui, 4πε0 R1 R2 dividido por R1 menos R2, tá? Também o mesmo procedimento, tá bom? E também, de novo, só depende, tá, das dimensões do teu capacitor, tá bom? Um resultado interessante do esférico aqui é quando você faz, né, um R2 muito maior do que R1, R2 tendendo a infinito, tá bom? E o R1 tendendo a R. Quando você fizer isso, tá? Ora, esse R1 aqui vai ser desprezado na frente do R2, a gente vai poder simplificar R2 com R2 e vamos ter que a capacitância é 4πε0R, tá? Essa é a capacitância de uma esfera só, né? Porque quando eu boto a segunda esfera para ir para o infinito, né? Aqui, ó, eu só vou ter só uma esferazinha, tá bom? Então essa é a capacitância de uma esfera, tá? 4πε0R. Isso significa o quê? Essa capacitância, né? Significa que a relação entre potencial e carga, tá bom? Ele dá um exemplo aqui, tá? No caso da Terra, então se você botar os valores numéricos aqui e o raio da Terra, você vai ter que essa capacitância dá aproximadamente 710 microfarad, tá? Esse valor pode parecer pequeno, tá? Por ser micro, né? Micro é 10 a menos 6, tá certo? Mas é um resultado muito grande, tá? Na verdade, essa unidade de Faraday é uma unidade muito grande, tá? Normalmente, tá? Os capacitores vão ficar da ordem de picofaraday, nanofaraday, certo? Então, microfaraday é muito grande. O que é que isso significa? Tá? Ter uma capacitância muito grande. Significa que a gente pode, então, escoar cargas para a Terra, tá? Sem alterar drasticamente o potencial dela, tá bom? Então, a gente pode jogar muita carga nela sem alterar, basicamente, o potencial dela, né? A capacitância alta significa isso. Que eu vario muito a carga e vario pouco o potencial, tá bom? Então, quando você faz a ligação terra, né, tá bom? Você vai escoar toda a carga ali excedente para a terra, né? Isso, por ela ser muito grande, né? Exatamente. Isso faz com que ela não mude muito o potencial dela, tá bom? Beleza. Mas para que então serve esses capacitores, né? Eles servem porque a gente pode armazenar energia neles, tá? E utilizar eles como uma bateria, por exemplo, tá certo? Ou utilizar ele para alimentar depois o sistema por um tempo, tá? Ele tem uma energia armazenada ali nele. Então, como é que a gente calcula a energia armazenada, né? Ora, lembra que a energia, tá? A gente viu na aula 8, né? Por uma distribuição contínua de cargas, ele era U igual a 1/2 da integral de φ dq, tá? Onde φ é o potencial, tá?
Ora, para um capacitor plano, né? Isso aqui vai dar quanto? 1/2 da integral. Ora, a carga, ela só está nas placas, não é isso? Então, uma distribuição superficial de cargas. Então, se é uma distribuição superficial, é um sigma dA. Né? Vou escrever dQ como sigma dA. Só que eu só vou precisar calcular na placa de cima, né? Porque na placa de baixo, o meu campo φ é zero. Né? Tá bom? Então, eu só vou precisar calcular o φ, tá? Lá na placa de cima, quando Z igual a D. Ora, mas o φ é constante, o sigma é constante, então a gente vai ficar com a integral de dA, que é A. Tá? Isso aqui tudo pode sair da integral, né? Sigma e φ. Sigma e φ. E a integral de dA vai dar a própria área. Tá bom? Então aqui é só algebrismo, né? Tá? Então aqui a gente vai substituir. Ora, sigma A é a carga, né? E o potencial φ ele é sigma D sobre ε0. Tá bom? Então, sigma vezes A dá a carga, Q. E o campo φ ele é sigma D sobre ε0. Tá bom? Agora aqui eu vou substituir de novo quem é o sigma. Sigma é a carga dividido pela área. Então, a gente vai ter D, vai ficar o termo de carga ao quadrado, dividido por 2ε0A. Tá? E se você for observar, esse pedaço aqui, né, ó, D sobre ε0A, é a própria capacitância, 1 sobre a capacitância. Então, vai ficar Q2 sobre 2C. Tá? Que é a capacitância, né? Opa. É a capacitância. Tá bom? Então, a energia total armazenada é Q2 sobre 2C, tá? Nesse capacitor, tá bom? Então, você vê que quanto maior o C, né? Tá para a mesma carga, né? Menor a energia armazenada, tá bom? Mas essa energia está armazenada aonde? Tá? A gente pode imaginar, então, que essa energia ela está armazenada ali no campo, tá? Naquele campo que tem dentro do capacitor, esse campo aqui, ó, tá? A energia está armazenada aqui, tá? Você pode imaginar que ela está armazenada nas cargas, essa distribuição de cargas, mas também ela está armazenada aqui no campo, né? Bom. Então, que campo é esse? É o campo elétrico. Eu já peguei ele aqui ao quadrado, né? É sigma ao quadrado dividido por ε0 ao quadrado, né? A gente tinha um campo elétrico E, tá aqui, ó. Ele é sigma sobre ε0. Quando eu calcular o módulo dele, vai ficar sigma 2 sobre ε0 ao quadrado. Tá bom? E agora vamos ver quem é a densidade de energia. Densidade de energia é a energia total dividida pelo volume. Né? A gente já sabe quem é a energia total. Tá aqui, ó. É Q2 sobre 2C. Na verdade, eu vou pegar esse primeiro resultado aqui, né? Ó, 1/2 de sigma D Q sobre 2ε0. Né? Então, tá aqui, ó. Sigma D Q sobre 2ε0 vezes o volume, que é A vezes D, né? Que é a área da placa vezes a distância entre uma placa e outra. Tá? É o volume daquela caixinha ali. Tá bom? Então, eu só substituí aqui o Q por sigma A, né? Densidade, a carga é a densidade vezes a área. E agora aqui tem que simplificar, né? O A simplifica, o D também simplifica, a gente vai ter sigma 2 sobre 2ε0. Substituindo esse resultado, ó, sigma 2 é E2 sobre ε0 ao quadrado, a gente vai ter essa resposta, tá? ε0 sobre 2 é 2, tá? Esse resultado, apesar do campo ser constante aqui, tá? E a gente ter feito ele num caso específico, esse é um resultado válido para os casos gerais, tá bom? A densidade de energia no campo, ele é igual a ε0 ao quadrado, ε0 sobre 2 vezes o campo elétrico ao quadrado, o módulo do campo elétrico, tá bom? Mesmo que o campo elétrico varie de posição a posição. Tá? Se ele variar, então, de posição a posição, se você quiser calcular
a energia total, o que é que você tem que fazer? Integrar isso aqui por todo o volume. É isso? Já que isso aqui é uma densidade, né? Se você quer saber o valor total, você tem que integrar sobre todo o volume, tá bom? Então, a energia total pode ser escrita como a integral de U dV, e nesse caso é ε0 sobre 2, a integral de E2 dV, tá bom? Então é uma outra forma de você poder calcular também a energia total, tá? Nesse caso, a energia total do campo e aqui a energia total de uma distribuição de cargas, que é a mesma coisa, tá bom? Você pode calcular por esse caso, por essa relação ou por essa, tá bom? E agora, vamos ver como é que a gente pode, então, fazer, tá? Para otimizar esses capacitores, tá? Para aumentar ou diminuir a minha capacitância, tá? No sistema. A gente viu que a capacitância depende das relações geométricas, né, do capacitor. Então, se eu tenho um capacitor, se eu tenho mais de um capacitor, tá? E eu quero ter uma capacitância diferente, eu posso associar esses capacitores um ao outro, tá? Para gerar uma capacitância efetiva diferente, tá? Porque o outro método seria mexer na estrutura do capacitor. Então, na verdade, eu precisaria fazer um outro capacitor. Tá? Então, se eu quero mudar a capacitância sem ter que mexer na estrutura do capacitor, eu posso tentar fazer isso associando capacitores, né? Mais de um capacitor. Então, existem duas formas de associar ele, né? Tá? Isso aqui é aquela mesma coisa das resistências, né? E de outros componentes eletrônicos, né? Você pode associar ele em paralelo, tá? Ou em série, tá bom? Em série, a corrente passa por um e depois passa pelo outro, é a mesma corrente. E aqui, em paralelo, não. A corrente se divide, uma parte passa por um e outra parte passa pelo outro. Tá? Em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Né? Em série, a corrente é a mesma. Tá bom? Então, vamos ver aqui cada caso, tá bom? No caso, em paralelo, tá? A gente sabe que, individualmente, a carga Q1 é C1 vezes V e a carga Q2 é C2 vezes V, né? É a própria definição do C, né? O C era a carga dividido pela diferença de potencial. Como tanto o capacitor 1 quanto o capacitor 2 têm a mesma diferença de potencial, ó, tá aqui, ó. Então, o V é o mesmo para eles. Tá bom? A carga total que tem induzida nesse sistema, ó, desse lado de cá a gente tem Q2 mais Q1 e desse lado a gente tem menos Q2 menos Q1. Tá? Então, a carga total de cada lado desse aqui, ó, é Q2 mais Q1. Tá? Então, carga total, Q2 mais Q1, é igual a gente substituindo aqui essas relações, ó, C1V mais C2V, que é igual a C1 mais C2 vezes V. Tá? Então, essa aqui é a capacitância total, a capacitância equivalente. Tá? Capacitância equivalente é C1 mais C2. Tá bom? Então, quando a gente bota capacitores em paralelo, a gente tem uma capacitância final que é a soma delas. Ou seja, ao fazer isso, a gente aumenta a capacitância do sistema. Tá certo? Então, se a gente quiser, então, aumentar a capacitância do sistema, a gente vai colocando capacitores em paralelo, tá bom? E em série, tá bom? Ora, individualmente, né? Lembra? Cada capacitor vai sofrer uma relação tipo V1, é a diferença de potencial no capacitor, é a carga no capacitor dividido pela capacitância, C1. Né? Tá bom? E o mesmo acontece com o capacitor 2. Só que aqui nesse caso as cargas é que são iguais. Por quê? Vamos pensar. Ora, quando você começou a colocar cargas, vamos supor aqui nessa primeira placa, na placa de cima do capacitor, por repulsão colombiana, o que é que aconteceu? Por atração, quer dizer, ele induz cargas negativas aqui desse outro lado. Mas da onde foi que essa carga negativa veio? Ora, ela saiu daqui, ó, dessa placa. Então, ela induz cargas positivas nessa placa aqui, ó, que, por sua vez, induz cargas negativas nessa aqui. Mas essas cargas são sempre a mesma.
tá? Porque o balanço de carga aqui tem que ser zero, ó. Porque, na verdade, foram as cargas que se movimentaram para um lado ou para o outro, né? Fazendo com que a gente tivesse essa polarização, né? A gente tivesse cargas negativas concentradas de um lado e cargas positivas concentradas do outro. Lembra, inicialmente a carga total aqui era zero. Tá? Então ela simplesmente se polarizou. Foi carga negativa para um lado, carga positiva para o outro, em igual quantidade. Então as cargas em cada capacitor desse são iguais, tá? Nesse caso. No caso, em série. Tá bom? Então, assim, se a gente quiser saber a diferença de potencial total, basta a gente somar, né? A diferença de potencial do sistema é a diferença de potencial aqui, mais a diferença de potencial aqui nesse segundo capacitor. Tá? Então, a diferença de potencial total, V, é o V1 mais V2. Né? Utilizando essas relações aqui, a gente vai ter Q sobre C1 mais Q sobre C2. Colocamos o Q em evidência e vamos ter 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, que é 1 sobre a capacitância equivalente. Né? Lembrando sempre que V é igual a Q sobre C. Ó. Então, isso aqui tem que ser 1 sobre a capacitância equivalente. Então, a gente obtém a relação, né, da capacitância equivalente. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá bom? Se tivesse mais capacitores, bastava ir somando. Mais 1 sobre C3, mais 1 sobre C4 e assim vai. Tá? E a mesma coisa aqui, tá? Em paralelo. Né? Se tivesse mais, seria só somando aqui. Mais C3, mais C4, assim vai. Tá ok? Aqui, você acaba tendo uma redução, né, na capacitância. Então, quando você liga ele em série, você acaba tendo uma redução na sua capacitância. Tá? Esse resultado ele é diferente, né, daquele resultado da resistência. Né? Tá? Se você lembrar lá, a resistência ela satisfaz umas relações inversas. Né? Tá? Quando você liga a resistência em série, ele dá uma resistência equivalente que é a soma. Né? E quando você liga ele em paralelo, é que ele dá uma capacitância equivalente uma resistência equivalente desse tipo, tá bom? Então, aqui a gente falou um pouco sobre capacitores, né? Tá certo? Para que é que eles servem dentro de um circuito elétrico, tá bom? Para armazenar energia ali dentro dele, ok? E depois essa energia poder ser utilizada. Então a gente vai ver agora na próxima aula, tá bom? Como é que a gente pode melhorar a capacitância desse capacitor, tá bom? Que vai ser a parte dos dielétricos. Então a gente vai entrar um pouco, tá? Na eletrostática dos materiais, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre polarização dentro do material, tá certo? E como melhorar as capacitâncias desses capacitores sem ter que mexer nas dimensões dele, tá certo? Isso vai estar relacionado a você colocar um material entre as placas, tá bom? Esse material tem que ser um material dielétrico, tá certo? Que vai fazer com que a diferença de potencial ali dentro se modifique, tá bom? Isso a gente vai ver na próxima aula e assim a gente, com essa próxima aula, a gente encerra, tá? O conteúdo do capítulo 5, tá bom? Então, essa aula eu vou terminando por aqui, pessoal. Até a próxima.